Hoje, atendendo a milhares de e-mails, de cartas que nós recebemos, nós trouxemos de volta conosco a doutora Maria Cristina Magalhães Castro, psicóloga clínica e especialista em aromaterapia. Então, vamos começar pedindo à doutora que explique o que é aromaterapia. Boa noite, Vitória, tudo bem com você? É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigada. E falando de um assunto que, na verdade, eu sinto que cada vez mais tem mais demanda, mais procura, mais interesse das pessoas entenderem realmente a aromaterapia, tá? Respondendo a sua pergunta, a aromaterapia, ela é um ramo da fitoterapia, no qual a gente utiliza as plantas, tá? Os óleos essenciais que são extraídos dessas plantas e que a gente pode estar utilizando de diversas formas terapêuticas. A aromaterapia, ela é uma coisa atual ou ela já é uma coisa assim, que existe há muito tempo? Ela já existe há muito tempo. Ela é, na verdade, uma ciência milenar, tá? Na época até dos egípcios, eles utilizavam um óleo essencial, que é um óleo bastante conhecido, inclusive, o óleo de cedro. Eles colocavam nas múmias para evitar os insetos, para a preservação das múmias. Então, como o Líbano também. Então, como você vê, a aromaterapia realmente ela é milenar. Ela veio introduzida no século XIX por um cientista, na verdade um farmacêutico, chamado Gateau Fossé, um francês. Ele tinha uma farmácia em Paris, né, na França, quando houve um incidente nessa farmácia e ele foi muito queimado. Ele teve queimaduras muito sérias, queimaduras de terceiro, segundo e primeiro grau. Curiosamente, ele lembrou que os avós sempre falavam que o óleo essencial de lavanda é excelente para essa regeneração celular e cicatrizante. E ele se utilizou, como você sabe, na França a gente tem diversos campos, na lavanda, em Provence, né? Certo. E ele utilizou desses óleos essenciais, fazendo uso tópico, diretamente colocando na pele, e ele ficou surpreso quando viu a melhora da regeneração celular que ele obteve. Daí ele passou a ser realmente o responsável, um apaixonado pela aromaterapia, e ele, o que a gente diz, que ele é o responsável pela reintrodução, tá, dessa arte, né, que a gente falou, milenar, para o século de hoje. Doutora, eu gostaria de perguntar... Placida. Doutora, eu gostaria de... Ai, eu falei que era a mesma coisa. Faz a pergunta. Tá. Doutora, qual a diferença entre essência e óleos essenciais? Porque as pessoas normalmente confundem, né? Uma essência de lavanda e óleo essencial de lavanda. Basicamente, qual é a diferença? Olha, Vitória, uma boa pergunta, tá? Excelente você estar me fazendo essa pergunta, porque realmente há bastante confusão no mercado sobre a essência e o óleo essencial. Então vamos nós. A essência, ela é uma diluição desse óleo essencial. A essência é bem mais fácil de ser encontrado nas lojas, em lojas que vendem geralmente esses produtos mais alternativos, tá? E o que acontece? Colocados em ambientes? Colocados em ambientes. Na verdade, a essência ela é mais utilizada para isso. Ela tem um aspecto, ela é voltada para uma perfumaria, para você fazer uma colônia, para você fazer um spray ambiente. Essa, na verdade, é menos terapêutica. Seria um uso muito mais comercial. Daí ele ser muito mais diluído, tá? Então os difusores geralmente são essências que você coloca. Os sprays ambientes também são as essências. O óleo essencial não. O óleo essencial ele já tem um teor, ele é muito mais concentrado. Ele é puro, ele é 100% oriundo dessa extração, como eu te falei, né? Do processo extraído da planta e sempre dos vegetais, né? Dependendo de cada óleo essencial. Por exemplo, uns são extraídos das folhas, outros extraídos das flores, outros extraídos inclusive da madeira, das resinas, tá? Que é o próprio caso do próprio sândalo, tá? Que é uma resina, né? Tirada daquela madeirinha. E eles são muito concentrados. Por isso o efeito deles também ele é muito mais medicinal, tá? Ele tem diversas formas de serem utilizados, inclusive eles estão presentes na indústria farmacêutica, mas de uma forma mais diluída, de uma forma mais sintética. Ele, na sua concepção pura, ele
tem um poder muito, muito significativo. Então, basicamente, os óleos essenciais, eles são feitos e trabalhados a nível medicinal. Medicinal. Uma pessoa não pode comprar um óleo essencial simplesmente e usar para perfumar o ambiente. Olha, poder pode, tá? Mas o que a gente diz seria até algum desperdício se ela não souber utilizar. Por quê? Porque os óleos essenciais, como eles são puros, eles não são tão em conta, tão baratos quanto uma essência, por exemplo, tá? Então seria, digamos assim, seria você usar um produto muito concentrado para um efeito muito genérico, no caso, tá? Para isso, por exemplo, para perfumar o ambiente, eu aconselharia a pessoa usar mais as essências, tá? Que são encontradas em diversas lojas, tá? E os óleos essenciais, não que você não possa fazer. O óleo essencial você pode utilizar ele num difusor. Eu posso depois, inclusive, em outra oportunidade, estar mostrando diversos difusores que você pode através... Tem uns que são bem encontrados comercialmente, são difusores em pedra-sabão, por exemplo, que eles aquecem o calor e eles utilizam com aquela velinha. Você acende, porque aquelas partículas, elas vão evaporando. E aí que realmente você vai sentindo o cheiro, tá? Então você pode estar utilizando dessa forma também. E essa forma também, que a senhora acabou de falar, ela também é medicinal? Também. Por que ele é medicinal? Na verdade, você está se utilizando do olfato, que é um sentido muito nobre. Falar aqui, o mais nobre seria um absurdo até da minha parte, né? Mas todos os sentidos são nobres, são pertinentes a nós seres humanos. Mais os 5 sentidos. Mas o olfato, quando a gente fala principalmente da área de saúde mental, o olfato é um sentido muito importante. Porque através dele, o canal do olfato, ele chega no sistema límbico, que é onde demanda as emoções. Chegando até a amígdala cerebral, que é a nossa memória olfativa. Daí a importância do olfato quando a gente está falando de qualquer coisa que se ligue à emoção, à parte psíquica. Tá? A parte realmente das terapias mentais, que seria de suma importância você estar utilizando a inalação. Então isso tudo tem a ver com o fato da pessoa sentir aquele aroma e se reportar a algum fato? Exatamente isso, Vitória. Existe até um texto que diz, né, que quando você entra em algum lugar e que você tem aquelas recordações, que você lembra, nossa, esse cheiro, eu me lembro do cheiro da casa da minha avó. Por exemplo, de repente, dando um exemplo, né, fazendo uma analogia, de repente, na casa daquela avó, ela tinha um hábito, por exemplo, de fazer um bolo de milho. Aquilo tem um cheiro característico. Certo. Você vê. Na verdade, curiosamente, as pessoas pensam que você guarda o paladar. Não, o paladar você não guarda. Você sente ele no momento, nas papilas olfativas, né, por exemplo, o paladar, naquele momento que você está fazendo a ingestão. Mas o olfato não. O olfato, ele vai chegar até o sistema límbico, e ele, como ele chega na amígdala cerebral, como eu te falei anteriormente, ele fica armazenado. Por isso é que você guarda. Então, toda vez que você estiver associando e sentir aquele cheirinho de milho, o que vai acontecer? Você automaticamente vai linkar o cheirinho da casa da vovó. Vamos supor que você estudou no colégio que tivesse uma pipoca muito gostosa, né? Que é bem comum, a carrocinha do pipoqueiro nos colégios, né? Até hoje, né? Até hoje. Então você passa e você sente aquele cheirinho da pipoca, aquilo vai te levar àquela recordação do tempo que você estudou no seu colégio. Certo. Outra coisa que eu queria perguntar, essas essências para banho, estão ligadas a quê? A essência ou ao óleo? Olha, você pode estar utilizando das duas formas, na verdade. Você pode estar utilizando a essência, se você quiser, na verdade, usufruir muito mais só do cheiro do que propriamente do aspecto terapêutico. Se você quiser utilizar o aspecto terapêutico, aí o que eu aconselho é você utilizar, inclusive no banho, nas banheiras, as gotas de óleo essencial. Porque esses sim, esses têm propriedade, a célula humana reconhece o óleo essencial, tá? Então você tem a propriedade dele em fazer uma penetração na sua pele, na sua derme,
E ele é tão forte, como eu já te falei, que ele tem a capacidade, colocando topicamente, de chegar até a corrente sanguínea. Por isso que a gente diz que realmente ele é um remedinho, ele é um remédio como qualquer outro remédio. E qualquer pessoa pode usar, isso não tem nenhuma contraindicação. Esse óleo não pode ser usado por pessoas alérgicas, entende? Olha só, a princípio não existe nada, eu costumo dizer, eu aprendi isso com o tempo, sabe, Vitória? Eu acho que não existe nada que não tenha contraindicação. Até porque nós, indivíduos, não somos todos iguais. Lógico. Temos as nossas particularidades. Lógico. Então, mesmo aquilo que faz bem, você pode ter uma determinada restrição. Leite. Existem pessoas que têm restrição a leite. Certo. Mas, na medida do possível, o óleo essencial, ele tem uma aceitação, como eu te falei, que a pele, a nossa mucosa reconhece ele, tem uma aceitação muito grande. É muito difícil você ter alergia. Mas eu sugiro que as pessoas sempre façam um teste. Pegando uma pequena área do seu corpo, geralmente braço, mão, e bote uma gotinha e veja se vai dar algum tipo de reação. Certo. Mais um fator que eu acho importante também, está elucidando aqui para as pessoas. O óleo essencial, existem alguns que você pode colocar diretamente na pele. Existem outros, por eles serem fotossensíveis, que você vai utilizar óleos carreadores, que a gente chama de óleos vegetais, ou cremes. Eles, sim, é que vão ser, a gente vai aplicar os óleos essenciais nele, diluído nele. E aí sim você faz. Ele vai ser o condutor. Ele vai ser o condutor. Um momento para os nossos comerciais, mas prometemos que voltamos já com a doutora Maria Cristina. Conforto e lazer nunca combinaram tanto com você. Hotel Recanto das Hortênsias em Passa Quatro, com o melhor da natureza. Confortáveis suítes e apartamentos, comida mineira, pratos regionais. Viaje pela histórica Estrada Real e passeie de Maria Fumaça na Rota dos Bandeirantes. Hotel Recanto das Hortênsias, agora com o melhor centro de convenções da região. Reservas pelo 35-3371-4929. Fazer uma pergunta que vocês também devem ter interesse em saber. Doutora, quais são as formas mais comuns de utilização dos óleos essenciais? Vitória, os óleos essenciais, eles podem ser usados de diversas formas. Eu diria, mais precisamente, 7 formas de utilização. A primeira fórmula foi a que eu acabei já falando no bloco anterior, é a inalação. Como eu te falei, o olfato é fundamental, acho bem importante o sentido, né? Principalmente para tratamentos da parte mental, psíquica. Você utiliza de qualquer um algodãozinho, ou de preferência panos que não sejam sintéticos, tá? Certo. Ou que absorva bem. Você aplica essas gotinhas dos óleos essenciais e você coloca e você posteriormente você faz a inalação. Como é que se faz a inalação? A inalação, você chega perto, né, onde você colocou esse paninho, ou até onde finala, né, que nós temos inclusive, você coloca, você tampa o nariz. Para quem já tem prática, não precisa nem fazer isso. Para quem não tem, está fazendo a primeira vez, é a respiração do yoga. Você tampa uma narina, você inspira profundamente, você prende um pouquinho essa inspiração para que
ele possa ser conduzido, essas partículas possam ser conduzidas até o sistema límbico, como eu também já falei, e depois você expira pela boca. Você inspira pelo nariz e expira pela boca. Essa inalação, ela serve normalmente para aliviar as dores mentais, né, o desconforto psíquico, como uma ansiedade, como um sintoma de pânico, de medo, de mal-estar, enjoo, diversas aplicações, inclusive clinicamente você pode estar utilizando dores de garganta, porque com essa inalação você está limpando inclusive toda a sua mucosa. Passando para a segunda forma, você também pode estar utilizando ela topicamente, os óleos essenciais no uso tópico. O que é o uso tópico dos óleos essenciais? Vamos supor uma queimadura, como eu te falei da história da aromaterapia, né? Você tem uma queimadura, um óleo essencial excelente é a lavanda. Você pode colocar diretamente sobre a pele. Só existem 2 óleos essenciais que você pode colocar diretamente sobre a pele, que é o óleo de melaleuca, que é conhecido também como tea tree, e o óleo essencial de lavanda. Voltando às técnicas de utilização dos óleos essenciais, eu falei a princípio que seriam as mais comuns, seriam 7, né? Isso. Nós falamos sobre a inalação e agora a gente pode estar falando dos banhos também. Os banhos você normalmente pode utilizar, Vitória, você pingando algumas gotas do óleo essencial nas banheiras, tá? E você pode ficar durante alguns minutos, essa água não só aromatizada, ela não vai estar só perfumando, ela também tem esse efeito terapêutico. Porque com o banho, o próprio calor, ele dissipa as partículas do óleo também. Então você vai estar se apropriando não só dessa água que está em contato com a sua pele, mas também, de alguma forma indireta, da inalação. Muito bom. Muito bom pra gente. A gente está doido pra saber. Então vamos nós. A terceira forma da utilização dos óleos essenciais seria o uso tópico. Nós chamamos de uso tópico você colocar o óleo essencial diretamente sobre a sua pele. É bom a gente chamar a atenção que a gente só deve 2 óleos essenciais serem colocados diretamente na pele. É o óleo essencial de lavanda, que é um óleo essencial muito conhecido como ele cicatrizante, ele é a princesa dos óleos essenciais. E o óleo de melaleuca, que também é conhecido como tea tree. Ele tem uma propriedade como se fosse um antibiótico. Ele é cicatrizante, ele é um fungicida, ele também é bactericida, então ele tem diversas propriedades. Esses 2 óleos você pode estar colocando sobre um machucadinho seu, uma micose, o óleo de melaleuca, uma queimadura, você pode estar colocando o óleo essencial de lavanda sobre a pele diretamente, sem precisar de um veículo, como eu falei anteriormente, um óleo vegetal que seria o carreador desses óleos essenciais. Certo. É bom lembrar que vocês prestem bastante atenção que não é para que vocês peguem a lavanda, alguém se machucou, alguém se queimou, pega a lavanda e passa em cima. É bom que vocês atentem bastante sobre as explicações na trabalho do intestino. Continua, doutora. É muito importante a gente estar sempre escutando o nosso médico, né, Vitória? E aí, de acordo com isso, você pode estar utilizando, eu até costumo dizer anteriormente, as pessoas antigamente, as pessoas tinham mercúrio cromo, toda casa tinha mercúrio cromo, toda casa tinha o mertiolate. E o mercúrio cromo, por exemplo, ele é feito do iodo, que hoje nós sabemos que tem contraindicações, né, extremamente, de uma certa forma, muito mais perigosas, né, do que a iodo. É muito comum pessoas serem alérgicas ao iodo. E os óleos essenciais, esses 2 principalmente, que são os colocados topicamente, é muito difícil uma pessoa ter alergia, embora sempre deva ter cuidado, né, antes de testar um pouquinho na área. Mas eu acho que as pessoas deveriam sim ter comumente em suas casas um vidrinho de óleo essencial de lavanda e um vidrinho de óleo essencial de melaleuca. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que também é importante. Já que estamos falando sempre na área medicinal, a aromaterapia ela é devidamente credenciada, autorizada pelos órgãos? Muito bom você falar sobre isso. É sim. Ela hoje já é reconhecida. Tem uma portaria, inclusive, no nosso estado do Rio de Janeiro, que já reconhece ele como tratamento, inclusive em hospitais públicos. Isso também é bom. Isso já dá uma boa credibilidade, né? Porque se a gente for falar isso em termos de Europa, chega a ser até
uma brincadeira, porque a Europa, ela tem aromaterapia, existem farmácias da mesma forma que existem farmácias de produtos alopáticos, né? Então é bem comum, as pessoas já têm muita familiaridade com a aromaterapia. Bom, a senhora estava falando da inalação, da aplicação tópica, e agora? Nós poderíamos estar falando também da forma compressa. A compressa é muito utilizada para contusões. Então, para qualquer contusão que você faça, você pode estar usando uma compressa fria ou quente, dependendo das contusões. Eu aconselho escutar também, mais uma vez, sou ortopedista, mas, por exemplo, você pode estar colocando numa compressa quente, pingar gotinhas de óleos essenciais e colocar diretamente na pele. Quando a senhora fala em óleos essenciais, para cada coisa é um tipo de Para óleo, cada, né? exatamente. Hoje eu estou falando assim abrangente, mas esses óleos, para você ter uma ideia, nossa, a família dos óleos essenciais, se a gente for colocar todos eles, é só você imaginar a família de plantas. São inúmeras plantas, então inúmeros vegetais que podem dar realmente procedência a óleos essenciais. Por exemplo, eu acabei de falar de contusão. Você pode estar usando uma cânfora, você pode estar usando mentol. Ele tem uma propriedade muito boa nesse caso, na compressa, né, desse tipo de inflamação. Vamos aos nossos comerciais e voltamos com a doutora Maria Cristina, terminando essa parte da utilização dos óleos essenciais. Depois nós vamos mostrar a vocês, talvez vocês desejam experimentar louco com essa. Nossos comerciais. Conforto e lazer nunca combinaram tanto com você. Hotel Recanto das Hortênsias em Passa Quatro, com o melhor da natureza. Confortáveis suítes e apartamentos, comida mineira, pratos regionais. Viaje pela histórica Estrada Real e passeie de Maria Fumaça na Rota dos Bandeirantes. Hotel Recanto das Hortênsias, agora com o melhor centro de convenções da região. Reservas pelo 35-3371-4929. Voltando com a doutora Maria Cristina, quando ela falou sobre inalação, ela falou um termo chamado Finala. E eu gostaria que ela fizesse uma demonstração, ou ela explicasse o que é isso. Doutora? De Finala, na verdade, nós demos para esse bastão, que na verdade é um bastãozinho de gloss, como vocês podem ver. Nós aplicamos o óleo essencial ou a mistura dos óleos essenciais, de acordo com o efeito que a gente quer, na verdade, do que a gente está tratando. Nós colocamos aqui, adicionamos as gotinhas dos óleos essenciais, fechamos o bastãozinho e quando você tira, você leva esse bastão ao nariz, a uma das narinas, tampa a outra narina, inspira, prende, para que esse óleo essencial tenha tempo de penetrar e chegar até o seu sistema límbico, que é onde demanda as emoções. E aí sim, você faz a expiração. Expira só pela boca. Então você inspirou e você vai expirar pela boca. Esse procedimento é muito importante porque ele inclusive ele incentiva e ele te ensina a respirar.
A você, na verdade, quando você fala ensinar alguém a respirar, pode parecer uma colocação meio indevida, mas não é não. Nós deveríamos aprender a respirar. A gente respira não de uma forma correta às vezes. Nós deveríamos sempre estar inspirando pelo nariz e expirando pela boca. É a mesma respiração, que nós fazemos, por exemplo, no yoga. Então, usando os óleos essenciais, você ainda tem a propriedade de você estar utilizando esse aroma com toda uma ação terapêutica. Esse é o de final. Esse bastãozinho. Que dessa forma você pode estar utilizando inclusive dentro da sua bolsa. Ele é fácil da utilização. Por isso que nós criamos ele dentro dessa apresentação. Você pode estar colocando a sua mistura, colocar dentro da bolsa. Quando você tiver necessidade, oportunidade, porque você pode estar utilizando isso diversas vezes ao dia, você faz o uso da forma que eu lhe ensinei. Voltando para a doutora Maria Cristina, nós agora vamos finalizar falando sobre as 3 últimas formas de utilização dos óleos essenciais. Doutora Maria Cristina, por favor, continue. Dando seguimento, Vitória, nós falamos por último da compressa, nós temos ainda as massagens, que essa é bastante comum, é bem comercial. Aqui eu diria que no Rio, talvez uma forma mais simples e mais fácil de você estar utilizando os óleos essenciais, porque são os centros estéticos. Geralmente esteticistas, elas têm algum conhecimento já dos óleos essenciais. Você está utilizando os óleos, acrescentando esses óleos essenciais nos cremes ou nos óleos vegetais. Então você faz a aplicação do óleo essencial como um ativo. Você está ativando, na verdade, um creme que seria realmente, na verdade, a propriedade dele seria só a espalhabilidade, para que a massagista pudesse correr com a mão. Você colocando óleo essencial nesse creme, não. Você está dando uma propriedade maior a esse creme, tá? Como, por exemplo, tem óleos essenciais que são excelentes, são adstringentes. Tem óleos essenciais que são excelentes para redução, por exemplo, o junípero, ciprestes, eles são utilizados muito para celulite, né? Então, isso tudo tem bastante propriedade na utilização dele quando você utiliza o óleo essencial para as massagens. Certo, quer dizer que então o óleo essencial para massagem é sempre colocado dentro de um condutor. Né? Sempre de um condutor. Como eu te falei, a gente não pode estar utilizando só 2 óleos que você pode estar colocando, lembra, na pele. É o de melaleuca e a lavanda. E mesmo que pudesse, vale a pena a gente falar isso, seria assim, você está colocando o ativo de um remédio muito forte, que não teria nem, seria impróprio você estar colocando sem estar usando um veículo, certo. Porque é muito concentrado ele, tá? E não seria nem viável a níveis comerciais. Certo. Eu estou falando isso, doutora, para deixar sempre bem claro isso. A forma de utilizar os óleos essenciais. É muito bom você fazer, você está chamando a atenção do público em relação a isso, porque ele, torna a dizer, ele não é, na verdade, só a essência, ele é um ativo, ele é da mesma forma que você está colocando um remedinho. Perfeito. Vamos continuar, doutora. Vamos falar sobre vaporização. Vamos. A vaporização é bastante comum também. A vaporização é utilizada para você, na verdade, você odorizar um ambiente, né? Você pode estar usando, até vou aproveitar e falar da última junto, que é o vaporizador, né? O vaporizador e o spray de ambiente. A diferença de um e de outro é só que um você leva o processo frio e o outro o processo quente. O vaporizador, normalmente, você está usando o processo quente. Você utiliza um difusor bem conhecido, de pedra de sabão ou de cerâmica. São aqueles difusores que você utiliza uma velinha para aquecer. Inclusive, existem os elétricos também. E você pinga gotinhas de óleo essencial, que você pode estar colocando uma água também, para dissolver um pouquinho esse óleo. Tem gente que gosta de utilizar eles diretamente puros, né, no recipiente. Você acende essa velinha, o calor, e essas moléculas vão se propagando no ambiente e vai saindo aquele cheirinho gostoso de acordo com o óleo que você escolher. E o spray ambiente já é um outro processo, como eu lhe falei, é um processo frio, que você está colocando a utilização dele. Normalmente você usa ele diluído com água e com álcool também.
E é importante falar um detalhe para vocês. Não são todos os estabelecimentos que vendem os sprays ambientes que utilizam o álcool cereal, mas o ideal para você, quando você está utilizando essência ou óleos essenciais, é sempre você utilizar um álcool cereal e não aquele outro álcool comercial, que é mais conhecido, que você utiliza no hospital. O ideal é que você use o álcool cereal para ser o veículo desses óleos essenciais. Você coloca nessa mistura uma proporção que num outro programa a gente pode até dar, inclusive, algumas dicas de fórmulas. E aí você coloca num spray, que você possa borrifar para o ambiente. Doutora, a senhora falou sobre estabelecimentos comerciais. Existem estabelecimentos comerciais que vendem esses óleos essenciais? Existe. Eu posso, inclusive, dar o site de um, que é onde eu faço uso, é o www.alquimia com ALQUI, alquimiaessencial.com.br. Então vocês vão ver embaixo da nossa imagem o nome do estabelecimento em que vocês podem adquirir esses óleos essenciais. Eu vou convidar em público a doutora Maria Cristina para que ela fale no próximo programa sobre a saúde mental. Eu acho que é uma coisa que nós estamos, como a senhora mesmo falou, impregnados, né? Eu costumo dizer até, Vitória, que a gente está passando por um processo assim, a gente está com uma virose emocional, né? Perfeito. E eu acredito que não vai ter ninguém excluído desse tema. E eu vou então estar convidando a doutora Maria Cristina para um próximo programa falando sobre a saúde mental. Mas antes de terminar o programa, não posso deixar de agradecer a sua apresentação, foi fantástica. Acho que foi bastante elucidadora para as pessoas que têm algumas dúvidas. E prometemos trazer a senhora sempre de volta. E nunca esquecendo de dizer que você é show. Muito obrigada, Vitória, mais uma vez em estar aqui com vocês. Foi um prazer e tudo que eu puder realmente trazer para contribuir com esse tema e tudo que diz respeito à saúde emocional também vai ser um grande prazer podendo ajudar a toda a população. Muito obrigada e vamos aguardar a doutora Maria Cristina numa nova apresentação. Boa noite.